Olá, sejam bem-vindos a este espaço da teoterapia, um espaço onde estamos estudando a respeito de princípios bíblicos que nos levam ao desenvolvimento, ao crescimento e à formação que Deus quer dar à vida do ser humano. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, mesmo se você não é cristão, se você não conhece dos princípios, eu posso dar para você alguns elementos fundamentais para seu crescimento espiritual. Por isso é importante que você assista a primeira aula, que põe o fundamento da teoterapia e que você siga as instruções necessárias para seu desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar um pouco dessas bases da teoterapia, essa estrutura da teoterapia e o que Deus nos ensina na palavra de Deus e você possa crescer e possa viver de acordo ao desenho que Deus dá para a sua vida. Quando falamos da Bíblia e falamos do ser humano, temos que entender que o ser humano está composto por vários aspectos, várias áreas importantes em nosso crescimento e em nosso desenvolvimento, não somente físico, como nós já sabemos, ou intelectual, como é o intuito das pessoas que estudam. Mas quando falamos do ser humano, temos que falar que o homem está composto de três áreas: o espírito, a alma e o corpo. E o que eu pretendo, precisamente neste espaço, no dia de hoje, é falar com você de vários argumentos muito claros, baseados na palavra de Deus, para que você compreenda que estas três áreas são funcionais, que tanto uma como a outra estão interligadas, são uma só, e que nos leva realmente a conhecer não somente a estrutura do ser, de acordo ao que a Bíblia nos ensina, sino que também podemos crescer e entender como cada área age nos espaços nos quais nos movemos. Para isto, é importante entender primeiro que somos seres tricotômicos. A tricotomia fala disso, de três partes do ser humano. É importante entender que cada área, mesmo que tenha funções claras, como vou explicar, é necessário entender que não podemos diferenciar um ponto no qual uma área se divide da outra. A palavra de Deus é clara a respeito da formação do ser humano. Ele forma um espírito, forma uma alma e forma o corpo. Mas também devemos entender que há várias posições bíblicas a respeito do que estou falando, da antropologia, ou seja, da estrutura do ser humano. Há pessoas que somente falam que temos duas áreas, uma área espiritual, ou seja, intangível, e uma área física, que é uma área tangível, que podemos tocar. Mas dentro do estudo vamos poder perceber que Deus cria cada espaço e com uma funcionalidade. Agora, há uma simbiose entre a alma, entre o corpo e o espírito também com a alma. Às vezes, nos termos bíblicos, muitas pessoas podem se confundir a respeito do que está falando, do espírito ou da alma. E neste processo de explicar a teoterapia, pois vamos falar as diferenças e vamos falar precisamente como identificar a que área se refere, que é o que Deus quer e os contextos que se encontram nos versículos para compreender precisamente como estamos estruturados. Para entrar neste tema, é necessário entender algumas definições, e umas definições claras são nos termos gregos ou nos termos hebreus também. Alguns explicam que a alma e o espírito é a mesma coisa, mas não, vamos ver que não é a mesma coisa. Porque eles podem dizer que o espírito é a parte mais elevada do homem que se comunica com Deus e a alma é a parte inferior que se comunica com o homem. Mas vamos ver na palavra de Deus que em diversos versículos nos ensina que nós temos um espírito que deve ter vida e temos uma alma que deve ser tratada todo dia na presença do Senhor, igual que o corpo. Então, no livro de Jó, capítulo 34, versículo 15, nos fala que o homem voltará ao pó novamente. E também vemos
por exemplo, em outras passagens, que o ser humano está composto por corpo, alma e espírito. Vamos começar com um versículo fundamental neste processo de conhecer a diferença entre o espírito, a alma e o corpo. E vamos ir a Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis é o livro onde conhecemos o princípio. Se você não tem costume de ler a Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. Se você já é cristão, já faz tempo lê a palavra de Deus, mas é importante que você pegue ela e que você tire dali da biblioteca, desempoeire ela e leia comigo a palavra de Deus para que você conheça coisas fundamentais do seu ser para seu crescimento espiritual e para agradar a Deus sobre todas as coisas. O que diz Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17? Eu vou ler para vocês. Diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa passagem é muito clara e talvez você já tenha ouvido inúmeras vezes dela. Mas esta passagem termina o versículo 17 dizendo: pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a análise aqui neste momento é pensar que Adão e Eva estavam no Éden, estavam vivos, tinham comunhão com Deus, tinham comunhão entre eles e tinham um relacionamento com o meio ambiente. Eles trabalhavam na terra, eles se alimentavam da terra, comiam da terra, ou seja, tinham uma interação com o meio ambiente. Agora, quando Deus fala para Adão, no dia em que você comeres deste fruto, certamente morrerás. O que Deus desejava dizer para o homem, o que tipo de morte este homem poderia ter? E vejamos os fatos. Os fatos simplesmente dão este conhecimento. Adão e Eva comeram da árvore da ciência do bem e do mal. E eles de fato morreram. E você pode ver na palavra de Deus que eles foram expulsos do Éden, do paraíso. Foram expulsos do Éden. E eles viveram muitos anos. Tiveram filhos, até que chegou o dia da morte física. Então, quando Deus falou para Adão e Eva que iam morrer, não estava falando da morte física, não. Estava falando de uma morte espiritual. E por que não da morte física? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nos damos conta que eles foram expulsos por uma causa, para que não comeram da árvore da vida e tivessem vida para sempre. Literalmente diz a palavra de Deus nisso. Então, a morte que manifesta Gênesis 2, 16 e 17, não se refere à morte física. Alguns arguem que eles iam morrer fisicamente ou posteriormente, e que por isso foi que Deus falou isso. Não se referia à morte física, se referia à morte espiritual, e eles de fato morreram. E o que quer dizer morte espiritual? Afastamento de Deus. Imagine Adão andando pelo Éden, se comunicando com Deus livremente, escutando a voz de Deus, porque quando ele se escondeu depois de pecar, ele ouviu a voz de Deus e ele se escondeu. Ou seja, eles tinham uma comunicação direta com Deus e perderam isso. Morte espiritual. Morte espiritual é afastamento de Deus. Então, todo o desenho que Deus deu para o espírito, num funcionamento perfeito do ser humano no Éden, se perdeu por causa da morte espiritual, porque Deus deixou de se comunicar com o homem. O homem deixou essa livre comunicação, essa livre expressão diante do Senhor. A outra palavra que é necessário entender hoje, de acordo à palavra de Deus,
encontramos em Jó, capítulo 12, versículo 10. Diz aqui: que está na sua mão a vida de todo o ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Aqui encontramos nesta passagem, quando nós vamos ao termo hebreu, aparecem os dois termos, que a alma, ou seja, o nepesh, como fala aqui claramente no versículo, diz, está na sua mão a vida de todo ser vivente. Esse nepesh é vida. Vamos estudar outras passagens muito mais claras a respeito disto. A vida, o nepesh, de todo ser vivente, Deus tem na mão. E o espírito de todo gênero humano. E fala aqui do ruach, que seria espírito. Então, nesta passagem do livro de Jó, Deus está falando, e veja a clareza do que fala aqui. E vamos esclarecendo alguns aspectos. Todo ser vivente tem vida, ou seja, tem o nepesh. Nepesh é vida. Então eu posso dizer, os animais têm alma? Sim, de acordo com este versículo, tem alma. Não a alma tão desenvolvida como o ser humano tem, mas tem uma alma incipiente. Mas fala, e o espírito de todo gênero humano, já aqui limita. O animal não tem espírito. Quem tem espírito é o ser humano. Jó, capítulo 12, versículo 10. Continuemos esta interessante análise a respeito do espírito e da alma. Em Jó capítulo 27, versículo 2 e 3, tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Veja que então, obviamente, vocês conhecem a história de Jó, que foi tirada toda os filhos, os pertences que ele tinha, porque Deus deu uma permissão, na vontade permissiva de Deus, permitiu que Satanás tirasse absolutamente tudo dele, ainda a sua saúde, mas não a vida. E ele fala aqui, ele amargurou minha alma. Jó, no meio das circunstâncias, ele falou, Deus amargurou minha alma, ou seja, a alma recebe amargura. Ele teve uma sensação, um sentimento de amargura pela situação que estava vivendo. Não vamos analisar o contexto a respeito de por que a amargura, como saiu da amargura. Não, isso é para outro momento. Mas o que eu quero marcar aqui, simplesmente, é o que está falando Jó a respeito da sua alma. Agora vamos ver outra passagem bem interessante, e é em Isaías 57, versículo 16. Isaías 57, 16. Pode ir até a palavra de Deus. Se você quiser pausar ali o vídeo, pause ele, busque a Bíblia, para que você compreenda ou leia o que eu estou lendo, precisamente. Diz assim, não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, pois o espírito do homem se enfraqueceria perante a minha face, o fôlego do homem que eu criei. E vemos aqui que Deus faz uma clara diferença entre o espírito e as almas. Ali encontramos os dois termos nos quais Deus está falando diretamente que tanto o espírito como a alma decaeria diante do homem. Me compreende a posição? E isto não somente isto é no Antigo Testamento. Se nós vemos então, e a pergunta que você pode dizer, Robinson, e o Novo Testamento? O que nos diz o Novo Testamento a respeito do espírito, da alma, porque há muita confusão a respeito disso. Vamos ir a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Diz aqui, o que porém se une ao Senhor, é um espírito com ele. Esse é o versículo 17, versículo 18. Fugir da prostituição,
todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vemos em 1 Coríntios 6, 17 ao 20, que o espírito do homem se une com o Espírito de Deus. Ou seja, já há uma comunicação direta. Uma comunicação direta entre o Espírito de Deus e o Espírito de Deus, do homem, perdão. E mais, o Espírito de Deus vem fazer morada em mim. Assista ao primeiro vídeo, porque é necessário que você compreenda este princípio fundamental para que Deus faça uma obra e um tratamento direto no seu coração. Você necessita abrir seu coração e sua vida a Jesus Cristo para que Ele more em você. E não importa o que você tenha feito no seu passado. Não importa se você consagrou sua vida para algum ente espiritual. Eu quero dizer para você, somente com sua vontade, com sua palavra a Deus, dizendo: Senhor, com toda a honestidade e com todo o meu coração eu peço que você venha morar em mim. Eu entrego minha vida como Senhor, como servo do Senhor. Eu quero ser servo teu e que você seja meu Senhor e meu Salvador. Faça essa oração. É uma oração contundente, uma oração que vai abrir a porta espiritual para você e você vai conhecer segredos que nunca conheceu. Escuta o que estou falando, faça essa oração. Ao final vamos orar por isso. Ainda fica alguns pontos importantes. Em 1 Coríntios, então, capítulo 6, versículo 17, nos diz que o Espírito de Deus se faz um com o Espírito do homem. Ou seja, você recebe a vida de Deus para você. E ali então seu espírito já entra em plena liberdade para se comunicar com Deus. Veja que maravilhoso. Podemos ver também outro versículo ali, passando alguns capítulos, 1 Coríntios 14, 16. 1 Coríntios 14, 16. O que nos diz? Claramente diz assim: de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como diria ao não instruído, amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Vamos entender este versículo, porque o que está falando aqui, Paulo, escrevendo aos Coríntios, está falando dos dons de línguas. Línguas procedentes do Espírito, línguas, outras línguas. Então, a pessoa que tem este dom pode falar, fala em comunidade. E aqui, precisamente, Paulo está dizendo que se tem o dom de interpretação, pode falar para interpretar. Por quê? Porque se não faz isso, de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá ao não instruído, amém? Ou seja, a pessoa que não compreende as línguas, não tem interpretação, o que vai entender? Paulo fala, é melhor quem fala em línguas que interprete para a compreensão de todos. Ali envolve a área espiritual. Por quê? Porque Deus comunica ao espírito do homem a palavra que ele quer comunicar, mas também Paulo está falando que é necessário que tenha interpretação para que o entendimento possa receber a instrução. Veja o interessante. Então, é necessário entender que precisamos do Espírito, precisamos da alma e que nesse processo nós estamos então crescendo cada dia mais. E que não dizer de versículos como Hebreus 4:12, que Hebreus 4:12 é muito claro. Não quero citar muito este versículo porque ele é a base para muitos do que é
a divisão entre o espírito e a alma. Eu não gosto de usar muitos, porque os que não acreditam na tricotomia e acreditam na dicotomia, julgam que somente usamos estes dois versículos. Por isso, eu simplesmente quero citar para vocês. Você leia simplesmente em casa Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ir ao livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que é um versículo muito importante e eu peço que você não perca este versículo, porque entender ele nos dá luz a respeito do que Deus estava criando aqui. Gênesis 2:7 diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vejamos aqui, e os termos que o hebreu expressa para os termos que estão escritos aqui, e fala da alma vivente, é o termo nepesh, e significa vida. Ou seja, quando Deus fala em Gênesis 2:7 que o Senhor insuflou, soprou, como diz aqui, nas narinas, o fôlego da vida, e ele foi alma vivente, a alma se refere precisamente à vida do ser humano. Talvez você me diz, e cadê o espírito? Não formou ali os dois? Vamos ver o livro de Zacarias. No livro de Zacarias aparece uma passagem, Zacarias 12:1, que é bem interessante. Vou dar tempo e peço que você pare este vídeo, você busque comigo Zacarias 12:1 para que compreenda a origem do Espírito. Zacarias capítulo 12, versículo 1. O que nos diz? Veja claramente. Diz: esta é a palavra do Senhor acerca de Israel. Palavra do Senhor que estendeu os céus, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Aqui o termo que fala espírito é Ruach. Em termos hebreus, Ruach HaKodesh é o Espírito Santo. Mas quando está Ruach, está falando aqui do espírito do homem. De fato, o versículo explica claramente. Mas vamos ver o interessante que o Senhor mesmo está falando, e ele diz, a palavra do Senhor, que estendeu os céus, funda a terra e forma o espírito dentro dele. Veja que a mesma palavra do Senhor põe num nível tão alto o espírito do homem que compara não somente estender os céus, fundar a terra, sino que forma o espírito dentro do homem. Zacarias 12:1 fala do espírito formado. Gênesis 2:7 fala da alma formada. Então vemos que Deus cria o espírito, Deus cria a alma e forma ao homem para poder atuar dentro da área espiritual com o espírito em comunhão com Deus, a alma em comunicação com outros e o corpo, ou seja, intelectualmente falando, e o corpo para me relacionar já literalmente na carne, no físico. É necessário compreender que temos um desafio cada dia de conhecer e de crescer em cada uma das três áreas. Necessitamos crescer espiritualmente, necessitamos crescer na alma e necessitamos crescer fisicamente. Para não estender muito esta aula ou este estudo, eu vou deixar para a próxima semana que o que compõe o espírito, como funciona o espírito. Quais partes do espírito podemos identificar à luz da palavra de Deus? Depois vamos ver quais partes da alma são necessárias e a palavra de Deus também manifesta essas partes da alma. E também entender de uma maneira muito mais clara o corpo e como seres tricótomos fazemos parte, ou seja, cada parte faz um só ser. Espírito, alma e corpo compõem o ser humano.
e que nós não podemos tirar uma parte simplesmente. Quando a alma sai do corpo, ele morre, o corpo morre. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente também que o espírito volta a Deus e a alma, obviamente, fica na presença de Deus. Teremos tempo para estudar cada um destes aspectos e ir crescendo espiritualmente. Por que é importante estes conceitos? Porque se você não conhece estes conceitos, então você não vai entender como é que Deus atua pelo Espírito, chegando à alma, trazendo saúde à alma e, por ende, ou seja, como consequência, saúde ao corpo. Espero que este tempo tenha sido de muita ilustração para você, de conhecimento. Escreva, tome nota. Por favor, se inscreva no canal. Segundo, no canal Teoterapia em YouTube. Me siga por Instagram também. E ali, então, vamos ir estudando muito mais os conhecimentos bíblicos para que você compreenda de onde aparecem todas as situações que você vive, de onde aparece a depressão, a tristeza, a angústia, e como Deus mesmo faz um tratamento de sanidade para a sua vida, para seu ser. Me escreva, deixe seu comentário ali em YouTube, deixe seu comentário ou envie para a minha comunicação. Ali tem os links para que você possa se comunicar comigo. Um forte abraço, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.